Salve, torcedor tricolor! Minas na área! Nós aqui de volta aqui pro tradicional pré-jogo aqui, ó. São Paulo e Guarani. Guarani e São Paulo no Morumbi. Ó, até rimou, hein? É, pessoal. São Paulo aí que, né, aplicou 2 vitórias aí, São Caetano e Bragantino, né? 2 vitórias aí, agora vamos jogar o terceiro jogo aí, né, mano? Praticamente aí o terceiro jogo do ano, porque, mano, até quando vai isso aí, cara? Essa paralisação toda hora. Espero que não paralise mais, né? Parece que os jogadores vão ser vacinados aí, que vão pra Libertadores, né? É, todos os clubes se vacinem aí pra nós não ficar sem futebol, né, mano? Porque, mano, imagina, nós em casa e o futebol não tem. Aí é complicado, né? É complicado, né? Então, pessoal, tradicional pré-jogo aí, São Paulo e Guarani no Morumbi. É, pessoal, o jogo contra o Bragantino foi embaçado, hein? Um jogo pegado aí, Bragantino aí. Já que nós damos umas anuladas aí nos principais jogadores do Bragantino, né? Que é o que joga pela direita, Arthur. E o Claudinho, né? Com o Luan. O Arthur, os caras não arrumou nada, né, meu? O Arthur tentou alguma coisa, não arrumou nada. Mas tentou mais que o Claudinho. Porque o Claudinho ninguém viu em campo, né? Você entendeu? Ninguém viu em campo. Será que um jogador desse aí, será? Que todo mundo tava afim dele. Será que um jogador desse implacável num time maior que o Bragantino? Um Flamengo, São Paulo, Palmeiras, Corinthians, Santos, Atlético, Cruzeiro, esses times mais, né, Grêmio, Inter. Esses times aí, será que implacava o Claudinho? Sei não, hein, cara. Sei não, hein, cara. É um jogador comum aí. Deu sorte aí, jogou bem o Brasileirão aí, mas... A mim não queria ir no São Paulo não, pra mim não é jogador pra time grande não. Com todo respeito aos times menores aí. Na minha opinião, jogou nada. Não jogou nada, não fez nada. Chutou uma bola no gol porque tava sozinho lá. Ali não era a marcação do Luan, era a marcação da zaga ali, entendeu? Só o chute, só isso aí que ele fez. De resto, fez nada. Luan anulou. No meio campo, o Luan anulou ele. Entendeu, pessoal? Então o jogo hoje é às 9h30 aí no Morumbi. Contra o Guarani. Espero que o São Paulo emplaque aí a terceira vitória aí. Estão falando aí, né, meu? Não sei se vai ser verdade. Na minha, estão falando aí que o São Paulo vai jogar com um time reserva, né? Mesclado, não sei. Vai poupar o jogador. Pra não ter que poupar nada. Vai poupar o quê? Os caras jogou 2 jogos. Vai poupar. Não interessa que vai jogar um dia sim, um dia não. Tem que trozar o time, cara. Tem que trozar o time. Tem que jogar todo jogo. Se dane-se. O Luciano machucou porque não tá jogando. O Luciano ficou todos esses dias parado. Você entendeu? Ele ficou todo dia parado, a musculatura fica ruim. Aí ele foi e se machucou de novo. Mas não é porque maratona de jogo não, ele se machucou de novo porque não tá jogando. Então tem que pôr, olha o Daniel Alves aí, ó. Quantos jogos ele ficou fora do São Paulo? Nós criticamos o cara pra caramba que ele não sai do time. Mas pelo menos é um jogador que corre, mano. Nos 90 minutos, ele corre, cara. Com a idade que tem, mano. Isso nós não pode negar e não pode falar mal do cara, mano. Você entendeu? É que ele erra uns passos, segura muito o contra-ataque do São Paulo e segura muita bola, mano. É isso que nós fica bravo com ele e o treinador não tira ele, mesmo ele jogando mal, entregando o ouro como ele entregou uns jogos aí. Mas matéria de correr em campo os 90 minutos, ele corre. Ele corre, se apresenta e não se esconde. Não se esconde, entendeu? Então, mano, é o seguinte, mano. Na minha opinião, tem que jogar. Tem que jogar os 4 jogos mesmo pra entrosar o time, porque tem que entrosar o time logo, porque a Libertadores é semana que vem, cara. É semana que vem, já começa a Libertadores aí e o negócio é o seguinte, vai pegar fogo aí, mano. Então tem que jogar, mano. Tem que jogar todos os jogos aí, mano. Poupa 1 ou 2 jogadores ali e tal, mas tem que entrosar o time, gente. Tem que entrosar, tem que colocar um time. Tem que colocar um time em campo. Ó, esse que vai ser o titular. Acabou, filho. O Éder tá mostrando o que veio, né, mano? Mesmo quando, desde novembro que não jogava lá na China. O Éder tá voltando aí. Acho que hoje ele pode ser titular, né, mano? O Luciano se machucou. Porque o Pablo nós não aguenta mais, né? Nós não aguenta mais o Pablo, cara. Puta que pariu, cara. Porra, nós pensamos que o Crespo arrumou o cara, mas o futebol paralisou, o cara voltou com o mesmo futebol, a mesma merda. Ave Maria, aí não dá, né, gente? Então é isso aí, cara. Espero que o São Paulo jogue com o time titular. Tem que jogar os titular hoje, amanhã e sempre. Não interessa. Hoje, amanhã e sempre. Como diz o Caruso, suco hoje, amanhã e suco sempre. Então, São Paulo tem que jogar os titular hoje, amanhã e sempre. Todo dia, todo dia. Nem que tenha jogo todo dia, ele tem que jogar titular.
pra entrosar logo o time, ó. Ficamos um mês parado aí com o futebol aí, jogadores, ô, quer chorar, pô. Aí não sei o que, machucar, vai se lascar, mano. Oxe, com isso aí, Juninho Paulista aí jogou 2 jogos num dia só, pô. E ganhou os 2 jogos. Fez até gol nos 2 jogos. Então, mano, só se puxar na internet vocês vão ver. Então, na minha opinião, tem que jogar aí e não tem que poupar ninguém. Tem que poupar ninguém. Não poupa ninguém. Joga o jogo. Beleza, pessoal? Isso aqui é o pré-jogo de hoje aí. Na minha opinião, São Paulo vai ganhar nos 3-1 hoje aí do Guarani, né? Meteu 5 no São Caetano. Ganhou de 1-0. São Paulo jogou 3 jogos no Morumbi, né? Depois vai ser no, acho que no Allianz Parque contra o Palmeiras aí. Na sexta-feira tem mais jogo, você entendeu? Nós tem que trocar o jogo até contra o Palmeiras. E é isso, pessoal. Beleza? Tamo junto aí, um abraço, é nóis aí. Vamos São Paulo aí, ó. Se inscreva no canal aí, pessoal. Dê o like, ative o sininho. Salve Bispo, salve Elhão. Salve Betão. Os parceiros aí, Joseilton aí, nosso grupo aí. Betão São Paulo Futebol Clube. Aí, certo, Betão? Mandar um abraço aí pro nosso parceiro aí. Que são lá do grupo lá, que a resenha é da hora aí. Pouca gente, mas é uma resenha legal, mano. Beleza, pessoal? Tamo junto, um abraço aí. E Minas agradece aí vocês tudo. Se inscreva no canal aí, pessoal. E vamos São Paulo. Sempre.